Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui no Carecas de Saber. Mais uma aula de História do Brasil e das Américas, com vocês, professor Thomas. E hoje a gente vai conversar sobre bandeirantismo e expansão territorial. Nossa primeira aula sobre isso, né? Vocês estão gostando do canal? Estão vendo nossos vídeos? Estão acompanhando? Estão mostrando para os amigos? Vamos aí passar informação para todo mundo, galera. Tudo bem. A gente viu no nosso último vídeo de História do Brasil sobre as invasões holandesas e as consequências das invasões holandesas. Grande questão. Primeiro, por que o movimento de bandeiras começa? Ele vai ser muito forte no século XVII e ele vai ser causado principalmente, mas não unicamente, pela ocupação dos holandeses. Por quê? Porque os holandeses dominavam o comércio de açúcar. E tanto a Espanha quanto a coroa portuguesa, depois que se separa da União Ibérica, precisa de uma fonte de renda na metrópole. Para a metrópole. Então vocês vão ver um incentivo às bandeiras de busca ao ouro, de encontrar ouro no território. Como é que a Espanha me acha muito ouro e a gente não? E um outro motivo é que os holandeses vão dominar o comércio de escravos. E aí o resto da colônia vai precisar de abastecimento de escravos. A gente vai ver que vai surgir um mercado muito consistente da compra de índios escravizados. Quando a gente fala de Brasil, né, a gente está falando desse território dividido aqui no Tratado de Tordesilhas. Você tem a América Espanhola à sua esquerda e a América Holandesa, a América Portuguesa à sua direita. E a dominação holandesa aqui no Nordeste. Isso aqui vai mudar. Principalmente, eu já vou dar uma dica para vocês, é que a gente não teve a união das coroas ibéricas. Portugal e Espanha estavam na mão do mesmo rei. Estão na mão do mesmo rei, faz sentido você falar de América Espanhola, América Portuguesa? A gente vai descobrir que não vai fazer sentido. Beleza? Mas eu vou explicar isso melhor depois. A nossa grande questão aqui é, o movimento de bandeiras, ele vai partir de São Vicente. Lembra que a gente comentou no nosso vídeo sobre a administração colonial? E eu falei, ó, São Vicente vai ser junto com Pernambuco as duas únicas capitanias que vão sobreviver na colônia. Pernambuco, porque vai ganhar muito dinheiro com a produção de açúcar, e São Vicente, porque vai sobreviver. Mas qual que era a condição de São Vicente? São Vicente fracassou na economia de exportação. Ela tinha um litoral muito estreito, que alagava, não dava para plantar direito açúcar. Ficava muito distante da metrópole. Então ela vai desenvolver uma economia secundária, principalmente de produção de alimentos. Essa pobreza de São Vicente vai gerar um desenraizamento da população. O que significa? Significa que a população não estava presa à terra. Não existia riqueza de posse de terra. Então, elas estavam disponíveis e dispostos a qualquer trabalho, contando, obviamente, que enriquecesse eles, e não necessariamente um trabalho fixo na terra. Isso é importante porque vai ser um contraponto ao Nordeste. O Nordeste, que era a região mais rica, você tinha aí a grande produção de açúcar, e principalmente, todos os habitantes do Nordeste, mesmo não sendo proprietários de terra, tinham sua economia presas à terra. Porque eles dependiam da plantação de açúcar. Aqui deve ser plantação de açúcar, tá? Não parece, mas é. E essa economia impedia as pessoas simplesmente abandonarem suas casas, suas terras, e irem para o interior do território e tentar descobrir o que tinha. Mas permitia que o pessoal de São Vicente fizesse isso. Um outro fator determinante é que em São Vicente você tinha um contato muito forte com a cultura indígena. Inclusive, né, nesse período se falava em São Vicente muito mais o Tupi-Guarani do que o próprio português de Portugal. E junto com esse contato com os índios vem um conhecimento do interior do território. Essa situação entre essas duas regiões vai permitir que essas bandeiras saiam de São Vicente, né? E você deve estar se perguntando, da hora, mas o que é bandeira? Bandeiras são movimentos expansionistas com algum objetivo específico, que no caso do Brasil vão sair de São Vicente. A gente vai ter aqui em rosa para vocês
as bandeiras de busca ao ouro, ou seja, bandeiras que vão na direção norte e centro-oeste, tentando encontrar ouro na colônia, e as bandeiras de caça ao índio, que vão aqui para o sul. E a gente vai entender por quê. Existe um terceiro tipo de bandeira, que chama sertanismo de contrato, que também vai sair de São Vicente, cujo objetivo é eliminar tribos ou quilombos que estivessem atrapalhando a dominação metropolitana. Eu comentei disso com vocês quando falei da utilização de mão de obra escrava negra e falei dos quilombos. O quilombo de Palmares vai ser destruído justamente por uma dessas bandeiras de sertanismo de contrato. Certo? Tudo bem. A gente tem aqui os nossos movimentos de bandeira se irradiando de São Vicente. Certo? E aí, vamos tentar entender aí rapidamente por quê? Por que esses movimentos de bandeira? Bandeira de caça ao índio. A gente viu que a Holanda dominava o comércio de escravos. Portanto, não vendia para o resto da colônia. E aí você vai criar um mercado consumidor que necessita de escravos. O índio vai ser escolhido, mas qualquer índio? Não. Todos os índios ao redor aqui de São Vicente já tinham sido dizimados. Já não tinha mais população indígena. Então eles teriam que ir em locais mais distantes caçar esses índios. No sul do país, na divisa com a América Espanhola, a gente vai ter as missões jesuíticas. Essas missões jesuíticas que converteram esses índios ao catolicismo. E esses índios eram obrigados a trabalhar para os jesuítas. Portanto, eles conheciam um negócio chamado trabalho produtivo. Eles sabiam trabalhar para gerar um excedente de produção. E mais um motivo é que esses índios estavam concentrados e fixos no mesmo lugar. É muito mais fácil você capturar índios que estão fixos no mesmo lugar e que não ficam andando, como nômades por todo o território. A caça ao índio vai gerar muito dinheiro. Porque milhares de índios vão ser feitos de escravos. Esses índios vão ser comprados como escravos. Índios que já falavam português. Índios, ou espanhol. Índios que sabiam trabalho produtivo. Índios que já tinham contato com uma cultura ocidental. E aí, esses bandeirantes chegavam no sul, destruíam as missões jesuíticas, expulsavam os jesuítas e capturavam os índios. Como eles não tinham condição de levar tudo que existia lá, eles, por exemplo, abandonavam o gado que existia nessa região, que era de criação dessas missões jesuíticas, e largavam lá. Esse gado a gente vai voltar para falar dele depois, tá? Não esquece dele, não. Já a ocupação, as bandeiras de busca ao ouro, elas têm um objetivo já muito antigo da metrópole. Não vamos esquecer que a gente está falando do período colonial da economia mercantilista, cujo maior objetivo era o acúmulo de metais preciosos. E a coroa portuguesa nunca desistiu de achar metais preciosos no Brasil. Porém, com a ocupação holandesa e a perca do controle do comércio de açúcar, a coroa portuguesa vai incentivar ainda mais essas bandeiras de busca ao ouro, de interiorização do território e de encontrar ouro em algum lugar em algum momento. Esse ouro vai ser encontrado na região centro-oeste, que vai ficar conhecido como região das Minas. Minas no sentido de minas de ouro e prata, tá? Vai pensar bobagem, por favor. E vão ter algumas fases dessa expansão territorial, que a gente vai ver logo menos. Pessoal, uma outra coisa, Quem que é o bandeirante? Principalmente quem é aqui de São Paulo vai reconhecer no bandeirante uma figura tradicional. Uma figura valorizada como o precursor da riqueza sulista, da riqueza paulista. Isso é uma imagem muito complicada, Porque o bandeirante era um cara bruto. Acho que a melhor definição que eu tenho para um bandeirante é um cara bruto. O cara andava descalço no meio da floresta, o cara nem falava português direito, o cara se metia no meio do mato. Mas para além disso, o bandeirante é um cara violento. É um cara que empresa, que mata índios. É um cara que destrói missões jesuíticas.
É um cara que, enfim, tem práticas aí muito complicadas, é melhor a gente não comentar e vai saber a faixa etária de quem tá vendo. E você já ouviu falar desse bandeirante? Já ouviu falar de Anhanguera, Raposo Tavares, Borba Gato? Quem aqui de São Paulo conhece muito esses nomes? Porque a gente está falando de nome de rodovia. Não é à toa que as rodovias levam esse nome. Essas rodovias que vão para o interior do território fazem caminhos, né? Parecidos com os caminhos que os bandeirantes fizeram. Tudo bem, pessoal, como a gente estava falando lá das bandeiras de buscar o ouro, que vão se guiar pelos rios, ela vai ter 3 fases principais, né? Pode parecer estranho, mas são 3 etapas, 3 locais onde ela vai se desenvolver. Entre 1700 e 1725, você vai ter a fundação das cidades, né, dos povoamentos de São João del Rei, Vila Rica e Sabará. Isso aqui vai dar origem ao que a gente vai chamar de Minas Gerais. Você vai ter em 1708 a descoberta da jazida de Caxipó-Mirim, que vai dar origem à capitania de Mato Grosso, e a fundação em 1725 de Vila Boa, que vai ser a capital da capitania de Goiás. Antes da gente falar propriamente dita da mineração, a gente vai falar da ocupação de outras áreas do território colonial. A gente vai falar no vídeo de hoje sobre a ocupação do Sul e nos outros vídeos sobre a ocupação dos outros territórios. No Sul, a gente vai retomar aquele papo de destruição das missões jesuíticas. Lembra lá? Quando as missões são destruídas, você não ocupa mais nada lá, você deixa abandonado. E você larga lá também um monte de gado. Gado bovino e gado muar, de mula. Só que esse gado ele não foi abandonado em qualquer lugar. Ele foi abandonado nos pampas. Pampa é um ecossistema brasileiro, né? Plano, de gramíneas. Se você fosse uma vaquinha, ou um boizinho, o lugar que você o seu paraíso seria um pampa. Porque lá você tem comida em abundância e você praticamente não precisa andar, porque é tudo plano. Você vai ver uma proliferação do gado bovino e do gado muar, que vai estar lá abandonado, jogado a quem quiser pegar. Esse gado muar vai ser importante durante a mineração. Porque vão ser essas mulas que vão transportar o ouro de Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro. E o gado bovino vai ser importante pela produção não só de couro, mas também, no futuro do século XVII, de charque. A gente vai ter 3 grandes movimentos de ocupação da região sul. Primeiro, os jesuítas voltando para a região, fundando 7 povos das missões, uma nova missão jesuítica, em 1687. Os colonos portugueses ou brasileiros, que vão formar Paranaguá, São Francisco em Laguna, 1647, 1660, 1676. Esses caras aqui, ó, vão cuidar de produção bovina, produção pecuária. Esses caras vão pegar esses boizinhos, essas mulinhas, e vão falar qual é de qual. Eles vão criar pastos coletivos, ou seja, eles vão marcar qual vai ser a vaquinha de um, a molinha de um e dos outros, e vão deixar lá pastando, falando, preciso vender, preciso matar um, preciso abater um, vou lá e pego. A gente vai ter um último momento, que vai ser a fundação de Sacramento. A colônia de Sacramento, fundada por autoridades portuguesas, que vai ficar na margem do Rio da Prata. Sacramento e 7 povos das missões vão dar uma treta homérica. Por quê? Porque o Rio da Prata é a região de mais disputa geopolítica da América do Sul. Ele é muito importante porque é escoamento de produção do interior do território e é onde a Espanha garante o escoamento da produção de prata e tudo mais, mas a gente vai falar disso depois, tá? Até aqui tudo bem, então você está começando a ocupar a região sul. Você tem aí homens livres, com pastos coletivos, sem, na verdade, uma grande propriedade particular. Você tem aí o seu estábulo, sua casinha, seu estábulo, onde você guarda seus animaizinhos de noite e segue o jogo. A grande questão começa quando você tem a expansão da zona aurífera, ou seja, o ciclo do ouro.
Porque no ciclo do ouro, a região sul vai se tornar fornecedora de materiais para Minas Gerais. Fornecedora do quê? De mula para o transporte, de charque, que é a carne seca para alimentação, e de couro. Então você vai ter aí no século XVII o começo do processo de formação, de criação da charque, dessa carne seca, que vai importar o sal e que vai virar uma treta depois no futuro quando falar de Revolução Farroupilha. É nesse momento que a região sul atinge sua máxima rentabilidade, onde se lucra muito com a região sul, por conta do ouro. Você vai ver então a formação das estâncias, as propriedades privadas, o grande latifúndio da região sul. Nessas estâncias, as pessoas vão cercar agora as terras, falar, essa terra é minha agora, vai pegar as vaquinhas e as molinhas que estão abandonadas, colocar para dentro e colocar para criar mais. E aí você vai ter dois tipos de trabalho nessas estâncias. O trabalho semi-servil, que é o peão de gado, é o cara que vai cuidar de levar o gado para pastar e voltar, né? E esse cara não tinha como ser um escravo. Você vai dar na mão dele uma arma, um cavalo e falar, vai cuidar do meu gado. E os escravos vão trabalhar principalmente na produção da charque, que aí eles ficavam confinados num único lugar. É muito louco pensar, e aí quem for do sul estiver vendo nosso vídeo pode até me corrigir, caso eu fale alguma coisa errada, mas a região sul ela vai ser um pouquinho isolada do resto da colônia, né? E ela vai ser muito mais próxima dos espanhóis. Isso vai fazer com que lá se desenvolva uma cultura muito específica. Que é meio junção, assim, né? De elementos espanhóis com elementos portugueses. Não é à toa que você tem no sul coisas tradicionais, como o chimarrão, o churrasco de chão, né? Também é muito famoso na Argentina, muito famoso no Uruguai. Você vai ter aí as roupas, as vestimentas, um pouco de sotaque. Eu tenho, inclusive, um amigo meu que é do sul. Um grande abraço, Chiuí, espero que um dia você veja esse vídeo. E é muito engraçado, porque ele comentava justamente isso, né? Você não tinha uma grande divisão dessas culturas. A área fronteiriça era muito misturado. E aí a gente começa a perceber aí o porquê das coisas são do jeito que são, né? Todo um processo histórico. Beleza? Galera, por hoje é isso. Não vou me adiantar muito mais, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vocês não vão ter saco pra ver a gente. Afinal de contas, a gente sabe aí que vocês gostam desses 20 minutinhos, redondinho. Fica aqui então a ocupação do sul pra vocês. Depois a gente fala da ocupação do norte, do centro-oeste e da produção de outros materiais, de algodão no Maranhão. Depois a gente fala do ciclo do ouro. Fechou? Agradeço imensamente a atenção de vocês nessa aula. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês já estejam seguindo o canal. Espero que vocês estejam mostrando isso para seus amigos. E a gente se vê. Muito, muito obrigado.